Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês abrirem os olhos, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo salvos de nós mesmos e trazendo salvação para dentro da nossa casa. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque o nome do Senhor. Se nós invocarmos bastante, com certeza nós estaremos na presença de Deus. Por isso que a palavra nos ensina que eu e vocês, quando invocarmos de todo o nosso coração, Deus está presente. Porque nós chamamos Deus para dentro do nosso coração e com certeza, a invocarmos mais, ele vai se expandir até transbordar. Por isso que não podemos perder mais tempo e sempre estar invocando o nome do Senhor. Porque esse nome é quem dá força a cada um de nós, o que estivermos passando. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, com certeza já ardemos o fogo do Espírito, como foi falado na palavra. Esse fogo precisa ser abanado, sempre abanando fogo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invoque, amados, até arder, queimar esta chama que está dentro de mim e de todos vocês que já creram no Senhor. Louvado seja Deus. Aí sim, aí podemos ir à nossa Bíblia, para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Graças a Deus, nós estamos lendo Levítico 21 e 22, que pede hoje. Depois Marcos 9, 2 ao 29. Salmos 43 e Provérbio 10, versos 18. Não esqueçam, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque é só no Espírito que eu e vocês podemos, primeiro, tocar em Deus e sentir a sua revelação nas sua palavra. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, Deus tem falado ao nosso coração, aí sim podemos continuar no alimento diário. Alimento diário que traz muitas pepitas da palavra. Amém? Louvado-se a Deus. E é o volume 5. A série continua a mesma. Deus nos chama para o seu reino e glória. Lembre-se, amados e amadas irmãs, isso é um privilégio. Deus está hoje nos chamando para o seu reino e glória. Valorizamos o que ele tem dado a cada um de nós na sua palavra. Vamos pegar essas palavras, mas com firmeza de coração. Louvado a Deus. E o título geral, nós já sabemos que é Tão Grande Salvação. Deus quer fazer a mim e a vocês uma tão grande salvação. Por isso que nós precisamos estar aberto ao seu falar, para que essa tão grande transformação possa realmente estar reinando em mim, em todos vocês. Amém? Louvado a Deus. E, graças a Deus, temos o título da semana, que é A Vacina Divina contra a Iniquidade. Nós estamos vendo isso há um bom tempo, mas é bom nós relermos novamente, que vai clarear muito sobre o que está acontecendo nessa iniquidade, que é o iníquo, o anticristo. Louvado seja Deus. E hoje é sábado, primeira semana, hoje é sábado. Pede para mim vocês lerem 1 Timóteo 3,15, 4,2, 2 Timóteo 1,5, 3,15 ao 16, 4,2. Está bem desfrutável. Aqui em 2 Timóteo 4,2 ele diz: prega a palavra, insta
quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aqui, Paulo estava falando para Timóteo, se houvesse oportunidade ou não, ele pregasse a palavra. Isso trazendo para hoje, para o nosso viver, é o que eu e vocês precisamos. Tendo oportunidade ou não, pregamos a palavra. Isso, amados e amadas irmãs, é uma incumbência que Deus deu a cada um de nós. Levar essa boas novas às pessoas, que é a sua palavra. Então, eu e vocês estamos incumbidos de salvar pessoas através do falar de Deus. Louvado seja Deus. E ler com oração, nós já lemos, já desfrutamos dele, mas é bom reler novamente. Ele diz, Paulo dizendo a Timóteo, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina, que é ensinamento, né? Que tens seguido. Louvado seja Deus. Pode haver muitos outros ensinamentos, outras doutrinas, mas o ensinamento é dos apóstolos. Por isso que Paulo estava encorajando a Timóteo a se alimentar. Não é ler a palavra de qualquer maneira, é realmente se alimentar. Essas palavras que Deus tem nos dito, nós comemos com fé, para que a nossa fé possa ser mais e mais aumentada e nós passarmos essa fé que é tão preciosa para outras pessoas, que é o próprio Senhor, a fé. Amém? Louvado a Deus. E hoje tem vários pontos bem deslumbrantes, pontos que eu preciso praticar mais e mais esses pontos que tem aqui no alimento diário. E para começar, o título já está dizendo para mim e vocês. Vacinados, primeiro tem que ser vacinado é nós, para vacinar. Então, se eu não estou vacinado, como é que eu vou vacinar a outras pessoas? Não tem como. Primeiro eu tenho que vacinar contra esse vírus da iniquidade, para nós vacinarmos outras pessoas. E o parágrafo 1 está bem desfrutável. Diz para mim vocês, ao atacar a mente e a consciência humana, Satanás contamina o mundo e contagia a igreja com o vírus da iniquidade. Nós sabemos disso. Ele enganou a Eva na mente. Então, Satanás hoje está fazendo de tudo e enganando muitos cristãos na mente. Os dele, que já estão no mundo, ele não tem muita preocupação, não. Mas os cristãos, Satanás está enganando na mente. Por isso, precisamos ter muito cuidado e ser vigilantes de estar sempre comendo a palavra de Deus. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, aliás, há uma maneira eficaz de combatê-lo. Usar a palavra e o Espírito. Nós precisamos usar a palavra e o Espírito. Por isso que o invocar é tão importante no nosso viver. Quando eu e você estamos invocando, estamos chamando a presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. No Evangelho de João, Jesus afirma: as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Logo a palavra de Deus é indispensável para a nossa saúde espiritual. Esse pequeno parágrafo que aqui já diz tudo. Nós precisamos estar comendo a palavra de Deus. Ela é indispensável para a nossa saúde espiritual. Creiam, amados, que essa palavra de Deus pode nos dar bastante saúde até a vinda de Cristo. Louvado seja Deus. Aí aqui ele encoraja, diz: querido leitor, não negocie a palavra de Deus. Não troque por nada. Olha só. Pelo contrário, apega-se cada vez mais à palavra fundamental e à palavra profética. Ó Senhor Jesus. Essa é a nossa vacina contra o vírus da iniquidade. Já vimos em outros exemplares do alimento diário que a palavra fundamental nos imuniza ao longo da vida cristã, assim como a vacina TIPS que as crianças tomam e ficam protegidas contra sarampo, cachumba e rubéola. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos pregar essa palavra. Vamos vacinar as pessoas com essa palavra. Louvado seja Deus. Isso é o que Deus quer de mim e de
vocês. Louvados a Deus. Aí eu vou até o, o quinto parágrafo. Aliás, o quarto parágrafo diz assim: Timóteo foi vacinado por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd. Tá vendo? Timóteo, desde pequeno, que elas falavam a palavra para Timóteo, quando crescer, ser um seguidor de Cristo. Paulo ainda o demonstrou, permanecer naquilo que havia ensinado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Portanto, amados e amadas irmãs, não podemos perder mais tempo. Nós que temos filhos, vamos infundir essa palavra para dentro do nosso ser, dos nossos filhos. Isso é uma responsabilidade, amados e amadas irmãs, de cada um de nós que temos filhos. Os meus já são grandes. Eles já estão na vida da igreja. Agora, mesmo assim, eu preciso falar para os meus filhos essa palavra profética, que é vida para cada um de nós. E aqui no quinto ele diz: as sagradas letras podem tornar nossos filhos sábios para a salvação, é verdade. Ó Senhor Jesus. Aí tem uma frase que diz assim na esquina. Quando lemos a palavra, olha, quando lemos a palavra, inspiramos Deus para dentro de nós e somos imunizados. Tá vendo? Quando eu e vocês lemos a palavra de Deus, nós somos imunizados. Ela vai para dentro até o nosso ser. Ao invocar o nome do Senhor, expiramos nossas dores, preocupações, pecados, trevas e inspiramos o Espírito Divino. Graças a Deus. Dessa forma, somos vacinados. Assim como a vacina TIPS combate múltiplas doenças, a palavra também combate por isso. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 16 ao 17. E aqui tem mais pepitas, gente. Caçem, vocês vão ver essas pepitas maravilhosas. Oh, Deus, portanto, irmãos, amamos a palavra de Deus e dela não abramos mão. Ó, Senhor Jesus, vamos amar essa palavra preciosa e não vamos abrir mão da palavra de Deus. Ela é a nossa, olha, proteção, assim como de nossa família, contra a situação caótica deste mundo. Ó, aí ele encoraja dizendo, separe um tempo para ler a Bíblia, desfrute cada versículo e leia versículos, livros espirituais da editora Árvore da Vida. Louvado seja Deus. E, por fim, lá no 8, que são 9 parágrafos, no 8 diz assim: Deus usa a igreja hoje como a coluna e baluarte da verdade. Tá vendo? Ó Senhor Jesus, Deus está usando a igreja como essa coluna e baluarte da verdade. Ó Senhor Jesus, lembre-se, amado, Deus está usando a igreja. Lembre-se, nós que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, Deus está usando a igreja. Ó Senhor Jesus. E para terminar, no fizinho ele diz assim, 9 ele diz assim, durante a pandemia, para preservar a saúde física dos irmãos, recomendamos que lavam bem as mãos, aqui dando uma advertência para nós, use máscara, evite aglomerações, etc. Paulo também fez recomendações, exortando Timóteo ao dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Por isso, amados e amadas irmãs, temos que ter muito cuidado com essa iniquidade, com essa pandemia que está por aí. Temos que estar atentos e cuidando de nós mesmos. Aí ele diz, aí ele dá o exemplo assim, esse cuidado é para a saúde espiritual. Timóteo deveria cuidar de si e da doutrina. E isto é, do ensinamento da palavra, tá vendo?
Cuidar de si mesmo, amados, implica ser suprido, imunizado a cada dia pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, para nós, precisa ser como alimento. Nós comermos como alimento. Louvado seja Deus. E ele finda dizendo, ao cuidar de si mesmo, ele seria salvo e também salvaria seus ouvintes. É o que nós precisamos, amados irmãos. Cuide-nos de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, com esse título de hoje, graças a Deus, vacinado para vacinar, nós precisamos realmente ter clareza e realidade do que Deus tem para cada um de nós. O que Ele está dando hoje a cada um de nós. E que Ele possa, a cada momento, ganhar mais e mais o nosso coração, para que nós possamos ser como Paulo, como Timóteo, que ouviram a palavra de Deus e as praticaram. Louvado seja Deus. E não esqueçam, o nosso Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja Deus. Tenha um bom dia na presença de Deus. Mas, lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Creiam, amados, creiam, amadas, que Deus pode nos transformar. É só eu e vocês estar aberto à sua palavra. Sim,